Amanhã eu começo a resolver. Olá, pessoal, boa noite. Encaixando essas coisinhas nas orelhas aqui para ver se eu consigo manter os barulhos lá fora tranquilos, sem interferências. Boa noite, boa noite. Como estão vocês? Tudo bem? Quintou, né? Vamos ajeitar aqui para esse negocinho não cair. Acho que tá tudo bem. Vamos aguardar aí a galera ser avisada que tá chegando. Hoje é o segundo dia da nossa série de lives, que será do dia a dia no jardim. Sempre tem novidades, sempre tem problemas, sempre tem coisas diferentes aparecendo. Sempre tem praga, doença, planta daninha, folha morrendo, planta que tá, não sabe se tem muita água, se tem pouca. Então, para você que tem qualquer tipo e qualquer tamanho de jardim, eu vou estar aqui toda quinta-feira com vocês, às 8h14, meu horário astral, bem astral, para que vocês possam fazer suas perguntas, né? Saber como que vai aí o dia a dia de vocês. Todo tipo de pergunta é válida, né? Vamos esclarecer aqui novamente. Semana passada eu falei um pouquinho sobre as denominações, né, de jardins. Todo mundo, a maioria das pessoas, na verdade, acha que jardim, para ser considerado jardim, tem que ter terra, tem que ter um espaço de terra, então realmente não é isso, tá? Todo o espaço que você tem plantas, seja em vasos. Jaqueline, seja bem-vinda, boa noite. Vamos entrando que tem mais gente sendo avisada aí, eu vou dar um tempinho para chegar mais pessoas aí. Então, como eu estava falando, nós vamos deixar mais claro aqui para vocês o que é esse conceito aí de jardins, né? Que eu falo, eu dia a dia no jardim e a pessoa acha que precisa ter um espaço de terra, precisa ter um espaço com grama e não é isso. Jardim, todo o conceito abrangente que engloba jardim é todo e qualquer espaço com a presença de espécies vegetais, sejam elas pequenas, grandes, palmeiras, só gramado, só plantas, plantas em vasos, jardins verticais, jardim de inverno, com ou sem terra, não importa, ok? Né, Jaqueline? Você não tem plantas por aí que tenha dúvidas relacionadas ao cultivo, à manutenção dessas plantas, sombra, sol, quantidade de água, tudo isso está relacionado com o dia a dia no jardim. Por isso que eu criei essa série e toda quinta-feira nós vamos falar mais sobre alguns eventos, né? Alguns probleminhas ocorrentes aí no dia a dia do jardim, onde as pessoas têm dificuldades aí para solucionar alguns problemas, né? George, boa noite, seja bem-vindo. Falei que eu estava pronta, já estava pronta, né? A dificuldade aqui foi só tentar arrumar um encaixe para o celular. Estamos testando alguns pedestais. Tá tudo bem. Ai, ai, tudo bem, na medida do possível. Então vamos lá. Hoje, mais especificamente hoje, algumas pessoas, né? Boa noite, seja bem-vindo, né? Não sei se você tem plantas aí ou alguns amigos que tenham plantas, alguns conhecidos, amigos, parentes que na verdade possam ter
plantas ou até pequenos jardins ou grandes espaços verdes, é só clicar aí no aviãozinho e mandar para a galera para compartilhar com os amigos, né? Quem tem dúvidas, que não sabe como cuidar direitinho das plantas, ou às vezes está colocando água demais, água de menos, não sabe se aquela espécie, aquele tipo de planta pode ficar mais no sol ou na sombra, quais são as exigências mesmo de luminosidade, exigências hídricas dessa planta. Então, se você tem um amigo ou amiga, um parente ou um vizinho que tenha dificuldades aí relacionadas ao cultivo, né, de plantas, à manutenção dos jardins, é só mandar para ele que ele entra aqui, faz a pergunta e eu respondo, tá? E se por um acaso, né, claro que pode acontecer que eu não consiga, às vezes, identificar naturalmente o problema, ou caso haja alguma doença mais específica da planta, que seja necessário uma análise mais cuidadosa, eu faço a consultoria via direct, a gente precisar de algumas fotos, alguma coisa a mais, assim, além da indicação aqui, direta do ao vivo, a gente pode continuar as recomendações no sistema de mensagens e fotos, tá bom? Então, mais especificamente hoje, uma coleguinha, né, do Instagram me perguntou mais cedo, porque ela disse assim que nesse horário estaria em aula, não poderia participar ao vivo da live, e gostaria que eu comentasse um pouco sobre a questão das manchas, né, das manchas pretas nas folhas das orquídeas. Que normalmente, né, muitas pessoas hoje em dia ou gostam muito de orquídeas ou ganham orquídeas como presentes, ou no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, né, Dia da Mulher, que está chegando aí março. As mulheres sempre ganham ou elas compram, né? Tem pessoas que são até viciadas em comprar orquídeas. E normalmente nessa época do ano, que é uma época mais chuvosa em algumas regiões aí, nós temos muita chuva, muita umidade, e é nessa época que acontece o ataque mais específico ou a presença mais constante nas folhas desse tipo de fungo, que são esses fungos, na verdade é uma classe de fungos que tem esses esporos que dão essas pintas pretas nas folhas. Então podem ser pintas mais alongadas ou pintas um pouco arredondadas, com tipo um halo amarelado ou marrom no meio, que são fungos da classe da antracnose. Chamam, né, o complexo de fungos, onde a gente determina que são fungos dessa família, que chamamos de fungos da antracnose. Esse tipo de fungo é o mais comum em todas as plantas, tá? Tanto plantas ornamentais, plantas de jardim, principalmente aquelas plantas que têm folhas mais espessas, né, mais gordinhas, então elas têm uma espessura mais um pouco maior do que as outras. Folhas mais densas, que tem aquele, a gente chama de parênquima palissádico, que é tipo umas células maiores, mais alongadas, que tem ali no meio. Então esses fungos gostam de se alimentar desse tipo de células, que são mais avantajadas, também mais densas e mais gordinhas, que tem mais alimento ali dentro. O que acontece? Nessa época de muita umidade, esse tipo de fungo, ele está sempre presente. Não quer dizer que não tenha ele ali no ambiente. Ele está sempre presente, tanto nos jardins, quanto em cultivos comerciais aí de hortícolas, olerícolas, frutíferas também, comestíveis, hortas. Esse fungo está sempre presente. Entretanto, na época seca, como a umidade relativa do ar é muito baixa, os esporos desse fungo meio que entram em dormência. Eles meio que estão inativos. Eles estão vivos, estão viáveis, mas estão inativos. Quando ocorre essa época de chuva,
aqueles esporos que estavam inativos, eles absorvem essa água e tem um meio mais favorável para se desenvolver. Então, eles não só colonizam as orquídeas, como todas as outras espécies vegetais que você tenha no jardim. As ornamentais, tanto as olerícolas, se você tiver uma horta doméstica, também eles costumam atacar. Então, é importante que quando ocorre as primeiras chuvas, né? Então, nós temos que pensar em retroagir aí uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, dependendo da região, que começa as primeiras chuvas em setembro e começa a intensificar no mês de outubro, já era adequado, então já era para ter sido feito o manejo preventivo desses tipos de fungos, porque não só antracnose, tem fitóftora, tem alguns ácaros também, alguns outros tipos de insetos que gostam dessa época, as borboletas, né, põem seus ovos na primavera e nessa época as lagartas comem tudo, então uma série de doenças e pragas, né, que eu já vou aproveitar o momento aqui para falar desse tipo de fungo e também da praga que você, como manejo no dia a dia, no jardim, você deveria já ter pensado. Então, é um manejo preventivo lá no início do período de chuvas, porque são fungos, e principalmente esses que dão essas pintas pretas e às vezes um pouco amarronzadas, marrom escuro, todos esses tipos de pintas que são desse complexo que a gente chama de complexo fúngico relacionado à antracnose, se você já tivesse feito o manejo preventivo, eles não dariam tanto problema agora. E isso deve ser feito no jardim todo, tá? Todo tipo de planta que tiver, desde as arbóreas, caso você tenha algumas frutíferas, alguns arbustos com flores, plantas menores, bromélias, orquídeas, cicas, às vezes até no próprio gramado a gente não percebe, mas aquelas manchas amareladas, em alguns casos também são fungos que estão ali colonizando aquele espaço onde já estava com algum problema e eles vêm e colonizam. Então a ideia é manejar preventivamente todo o jardim, todo o espaço verde que você tenha, inclusive o gramado, tá? Se você não tem gramado, mas você tem, por exemplo, cascas de pinos, argila expandida, ou tem algum outro tipo de casca que cobre aquele espaço, ou pedriscos, aqueles bolinhas marrons ou bolinhas brancas, tem várias cores de pedrisco. Todos os espaços devem ser pulverizados preventivamente, tá? Fala, Gabriel Drummond. Tudo bem? Câmbio? Bom, né? Só assim pra gente se ver agora, né, fiote? Tô na área. Então, quais os produtos, né? Vou enfatizar novamente a questão do uso de defensivos agrícolas em espaços verdes dentro de casas, apartamentos, clínicas médicas, odontológicas, espaços que são movimentação constante de pessoas, né? Nesse caso, por último, tá? Em último caso, assim, no final de todas as recomendações, praticamente eu quase que não recomendo o uso de defensivos agrícolas nesses espaços. Devido a pessoas, devido a animais domésticos, né, tanto crianças quanto idosos, pessoas estão expostas a esses defensivos que são tóxicos, tá? Desde pouco tóxicos até extremamente tóxicos. Então, seria a última recomendação. O que vocês podem fazer nesse caso para prevenir essas pintas pretas, marrons, que são os fungos do complexo aí da antracnose? Vocês podem fazer o uso da calda bordaleza anterior, né, como preventivo, e ao longo das semanas que se passam do mês de setembro, outubro, novembro, esse é um manejo constante, tá?
retirar as folhas doentes, retirar as folhas secas, podar, né, para as espécies que precisam de poda. E retirar, não é podar e deixar ali, não é tirar a folha seca e jogar no chão, não é cortar galhos doentes e deixar ali no local, é retirar. Tem que tirar e tirar do local, se possível, ensacolar tudo e que o lixeiro leve embora ou que leve para um aterro. Caso você tenha um rancho, uma chácara, sei lá, uma roça, né, uma fazenda, que a pessoa você não tem uma coleta diária, uma coleta semanal de lixo, o ideal é queimar, tá? Todos esses resíduos de folhas doentes, resíduos de poda, galhos, até manejo de gramado, tudo isso deve ser retirado do local. No caso de não ter coleta de lixo, tem que queimar, porque todos os fungos, todas as bactérias, tudo que tiver ali naquelas folhas doentes, naqueles resíduos, tem fungos que sobrevivem em matéria morta, né, grama morta, todos esses resíduos de poda que já estão mortos, tem fungos que sobrevivem ali por um período naquele material morto, e quando já não tem mais o que tirar daquele material morto, ele procura as folhas vivas para dar sequência ao seu ciclo de vida. Então, é bem complicado, você tem que realmente retirar do local, tá? E usar essas caudas bordaleza, cauda de camomila, cauda de fumo, cauda de cebolinha, cauda de cebola, cauda de alho, tem cauda com vinagre. Então, tem várias receitas que, inclusive, eu vou compilar algumas num material específico para disponibilizar, porque eu já percebi que tem muitas receitas aí pulverizadas, jogadas aleatoriamente na internet. Você pesquisa qualquer uma lá, não tem uma sequência exata, às vezes não tem um método claro de explicar como fazer, como produzir aquela cauda, não tem às vezes o período de aplicação, não tem o período que você pode deixar aquela cauda pronta, que normalmente as caudas naturais você faz e deixa num período de 24 horas ou 48 horas pronta para depois usar. Então, tem uma série de recomendações que cada cauda tem a sua devido ao princípio ativo que está sendo utilizado ali naquele momento. A maioria delas tanto afugentam os insetos, na verdade, a maioria das caudas naturais, elas são repelentes, a maioria delas são repelentes de insetos, elas não matam especificamente os insetos, ou às vezes elas matam os ovos, por exemplo, das borboletas, ou as ninfas jovens de percevejos e besouros. Então, tem determinado estádio também de reprodução daquele inseto, onde a cauda deve ser aplicada. Não é uma recomendação assim que é para tudo, tá? Então, depende muito do tipo específico do inseto que você está lidando, ou também do estádio no ciclo de vida, do estádio vegetativo ou reprodutivo da planta ou do inseto. Então, é bastante específico essas recomendações. Por isso que hoje em dia muito se fala em relação eu vou lá no viveiro ou eu vou na floricultura e eu compro um produto lá que já tem e aplico e tal. E não funciona. A maioria das vezes não funciona. E isso acontece não só com os meus clientes, quanto acontece com todas as pessoas que já me perguntaram, ou pergunta para amigos de profissão, colegas de profissão, que perguntam para mim, que às vezes eu tenho, por exemplo, amigos e amigas que são agrônomos, mas que não são agrônomos para jardins e plantas ornamentais. As especificações não são as mesmas. Então, se alguém pergunta para eles e eles não sabem, perguntam para mim.
E a resposta é sempre a mesma. Você encontrou esse produto onde? Você comprou esse produto? Quem te indicou? Ah, foi uma moça do viveiro ou foi um moço da loja de ração, sabe? Então, assim, são recomendações muito vagas e produtos não são específicos para determinado tipo de praga ou determinado tipo de doença. Boa noite, Márcio Lopes. Seja bem-vindo. Hoje o dia é de vocês, tá? Eu tô aqui falando sobre os fungos, porque a Marília mais cedo me perguntou e disse que não poderia estar na live. Ela gostaria que comentasse sobre a questão dos fungos para que ficasse gravado e ela pudesse ver depois. Então eu estou falando sobre a primeira pergunta que foi a dela, sobre os fungos, as pintas pretas, que são antracnose nas plantas, mais especificamente nas orquídeas. Então o dia hoje é de vocês podem fazer pergunta à vontade. Podem comentar caso tenha alguma dúvida relacionada ao dia a dia aí no jardim. Fala, bro! André Francisco Lana Drummond. Tá lá no cômodo do lado, tá entrando aí na live. Valeu! Deixa eu molhar o bico aqui porque eu tô falando demais. Boa noite. Seja bem-vindo. Nós estamos aí com o stand aberto para perguntas, todos os tipos de perguntas relacionados a plantas e jardins, claro, né? Vamos lá, Márcio. Com relação a pragas, né? Qual é o melhor remédio para tiriricas? Tá bom. Inclusive, o meu canal do YouTube chama Tiriricas do Jardim. Por quê? Porque as tiriricas são resistentes, difícil controle, são realmente plantinhas bem complicadas de se matar, né? Então, eu coloquei em alusão ao nome tiririca, eu coloquei o nome do canal de Tiriricas do Jardim. Tá bom. Primeiro item que eu gostaria de salientar aqui, de falar com vocês, é que no caso a tiririca é a planta daninha, é uma planta daninha da mais comum, é a mais comum e de maior incidência em jardins, tá? Tem algumas regiões do Brasil que a tiririca não tem importância econômica, mas nos jardins, tá? A tiririca assumiu uma grande importância, uma grande relevância justamente por causa dos gramados, principalmente, que vem em solos infectados. Os gramados começaram os tapetes a disseminar, tapetes contaminados e assim por diante. E a tiririca é de difícil controle por causa do bulbo, do rizoma que essa planta tem, que na verdade aquela parte aérea que você vê é só um pedacinho da estrutura da planta. Então, ali por baixo tem muitos bulbos e é um enovelado com o outro, então é um ramo enorme. Então, embaixo do solo você tem ali milhões mesmo, de bulbos ou rizomas da tiririca. Então, é um enovelado de bulbos. Se você arranca aquele dá mais 3, 4 plantas, então é bem complicado. Como eu vou tentar me ater aqui ao melhor produto para tiriricas. Nesse caso das tiriricas, é muito difícil você ter um manejo mais natural. Item número 1. Se você tiver no seu jardim a possibilidade, tá, de acabar com tudo. Vamos imaginar que você tem apenas um gramado e esse gramado está todo infestado de tiririca. A ideia é acabar com tudo. Essa é uma primeira recomendação, tá? Depois eu vou dar outra que é relacionada a produto defensivo. A primeira recomendação seria essa. Você quer fazer uma horta, por exemplo. Então,
Inicialmente de tudo, se você tem um solo infestado de tiririca, uma área infestada de tiririca, você tem que cobrir toda essa área com lona, não é lona preta, tá? Em alguns locais por aí na internet você vê falando que é lona preta, mas não, é a lona, aquele plástico grosso, transparente, para que deixe passar a luz. E aí essa luz possa esquentar o perfil de solo nos primeiros 8 centímetros ali, de 5 a 8 centímetros de solo, que é onde se encontra a maior parte dos bulbos e rizomas, né, estrutura reprodutiva da tiririca. E você vai literalmente deixar essa área coberta, se você quiser acabar com elas, deixar essa área coberta, inválida lá, mas é a única opção, manejo natural que tem, de você deixar 60 dias totalmente coberto. É totalmente, não é para tirar de vez em quando, não, é deixar sempre 24 horas por dia, durante 60 dias, com essa lona, com esse plástico branco, transparente, aliás, transparente, grosso, sobre a área. E deixa lá, deixa fritar. É para fritar mesmo, para queimar tudo, para tostar tudo que tiver ali. Aí você vai acabar, além das tiriricas, você vai acabar com corda de viola, poaia branca, picão, guanchuma, todo, mão de sapo, que é o capim pé de galinha, todo tipo de planta daninha que tiver ali, você acaba com elas, tá? E aí já fica tranquilo. Você pode reimplantar o gramado, plantar tudo de novo. Caso você não queira, ou não tem nenhuma, em hipótese alguma, nenhuma opção de acabar com essa área, você... Ó, Letícia entrou aí, Letícia, boa noite, seja bem-vinda. Nossa, eu só vi as letrinhas passando assim e eu fico empolgada explicando e até esqueço de olhar quem tá entrando, né? Boa noite, seja bem-vinda, tá? Então, a segunda possibilidade é uma sequência, é uma aplicação, eu chamo de aplicação sequencial ininterrupta de defensivo agrícola. E mais especificamente, né, se você estiver aí usando para gramados, tá? Para gramados, a tiririca infestada em gramado, a aplicação é localizada, você não pode aplicar esse produto em plantas ornamentais, em bromélias, ixoras, em palmeiras, em outras plantas, e você não pode de forma alguma deixar esse produto encostar nas folhas ou nos caules de plantas que sejam mais herbáceas, porque ele também mata essas plantas. Então, é uma aplicação complicada, tá? É bem técnica, que você vai ter que usar o bico, né? O jato do bico lá da bomba costal, de forma dirigida, direta, sobre a tiririca. Então, você não pode sair aplicando assim, aleatório em tudo, não. Você tem que ter uma aplicação dirigida. Então, se as plantinhas estão aqui, o bico tem que aplicar em cima das plantas, e não assim, ó, aleatório para tudo quanto é lado. Tem que aplicar em cima das plantas. Então, é uma aplicação bem técnica. Se você deixar qualquer um fazer também, corre o risco de você ter todas as outras plantas do jardim mortas. Esse produto, eu não faço propaganda de produto aqui, tá? Só que essa recomendação de produto é uma recomendação técnica de uma empresa séria, que inclusive a Itogras, que é a maior empresa de gramados do país, né, de melhor qualidade, usa somente esse produto. É uma molécula se eu não me engano, ela já tem patente aberta e tal, várias outras empresas podem usar, mas a formulação melhor, tá? É o Sempra. Inclusive, nosso coleguinha aí, ó, o Dedê Lopes, boa noite, seja bem-vindo, acabou de entrar. Inclusive, esses dias para trás mesmo, anteriormente, alguns dias, eu já tinha dado essa recomendação para ele, sobre a aplicação sequencial desse produto, que chama Sempra. Tem um outro que é uma molécula também, é molécula igual,
tá? De patente, que outras empresas podem usar. Chama Gladium, tá? É um produto muito bom também, só que ele tem uma formulação um pouco menos concentrada, então você tem que usar uma dose maior. E para isso é indicado sim que você compre numa loja agropecuária e que você tenha o seu receituário agronômico de dosagem para aquele produto. Porque, por exemplo, o Sempra você usa 50 gramas por metro quadrado. O Gladium você já pode concentrar para 65 gramas por metro quadrado. Então, essas concentrações, elas devem sair estipuladas no receituário agronômico, tá? Então, é bem complicado você ficar comprando assim, aleatoriamente, qualquer produto sem saber ou sem ter uma recomendação mais específica. E essa recomendação sequencial que eu falei, ela é a cada 15 dias, porque é o período residual do produto. Então, 14, 15 dias, você faz a aplicação hoje, daqui a 14, 15 dias faz outra, 14, 15 dias faz outra. Então, são 4 aplicações no mínimo, tá? No mínimo, 4 aplicações sequenciais, sem perder o time de aplicação, porque se você perder o time de aplicação, que é 14 dias, aplicou de novo, 14 dias, aplicou de novo, 14 dias novamente, e assim você faz no mínimo 4 vezes, você também perde tudo o que você já fez antes. Se você errou o time de aplicação na terceira vez, por exemplo, você fez hoje, passou 15 dias, você fez novamente no 15º dia, quando chegou nessa terceira aplicação e você perdeu o time de aplicação e aplicou no 20º dia, já era. Então, você já perdeu tiriricas, plantinhas que já estavam germinando e estão colonizando novamente o espaço. Então, você praticamente tem que ser uma bula de aplicação exata, tem que ser um despertador, uma coisa assim, num calendário, muito quando você começa a primeira aplicação, você tem que seguir pelo menos essas 4 no time certo de 14 dias. Aplicou no 15º, aplicou no 15º e assim por diante, tá? Jairo, boa noite, seja bem-vindo, meu primo. Marilene, boa noite, seja bem-vinda. Gente, só lembrando, tá? Eu tava falando aqui da pergunta do Márcio sobre as tiriricas, tá? Então, eu já dei uma vasta recomendação aí sobre os jardins infestados com tiririca. E hoje, tá? O dia hoje, todas as quintas-feiras, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal aqui, 20 horas e 14 minutos, meu horário astral, toda quinta-feira, o dia de vocês, para vocês perguntarem, para vocês saberem sobre algum problema que está acontecendo no jardim, vocês não estão dando conta de resolver, ou não conseguiram ainda achar uma solução, tá? Jairo, sempre divertido, né? Vamos fazer um chá de tiririca. Bom, dizem também que até passei uma matéria também pro Dedê Lopes aí, eu vou chamar de Dedê Lopes, que já é um apelido carinhoso, tá? Porque tá escrito aí, então é mais fácil de a gente localizar também na sequência de comentários sobre a reportagem sobre os usos benéficos da tiririca, tá? Então a tiririca também tem vitaminas para quem gosta de se alimentar de plantas aí diferenciadas, que gosta das punks, né? As plantas alimentícias não convencionais, a tiririca pode se encaixar como uma delas, porque a tiririca também pode ser usada como alimento nas saladas. Então os rizomas, né, os bulbozinhos da tiririca podem ser colhidos, podem ser, né, usados também como igual inhame. Não sei se vocês conhecem o inhame ou cará, né, que são parecidos. Dá para fazer também tipo sopinha. É bastante rico, né? Ei, Márcia, é melhor exterminar, né? Em alguns casos, não dá para cultivar tiririca, né? Mas se você tem às vezes um canteiro elevado, uma jardineira que está infestada de tiririca e você queira comer, pode comer à vontade, que não tem problema, tá? Não é tóxico.
Oi, Matheus, boa noite. Quanto tempo, hein, Matheus? Nunca mais te vi nas lives, moço. Trabalho demais, né? Carlos Moraes, boa noite, seja bem-vindo. O dia é de vocês hoje. Eu tava comentando aí sobre a tiririca, daí de repente o Jairo já falou sobre o chá da tiririca, que aí a gente estava até comentando sobre isso. Além de usar como alimento, dizem, né? Estudos comprovam que o chá da tiririca também é um pouco afrodisíaco, então para a galera aí que gosta, né, que faz uso dos afrodisíacos, o chá da tiririca é bom também, funciona. E tem alguns estudos aí que comprovam essa tese, tá? Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, porque o dia hoje é da galera. Perguntou, tá respondido. E se eu não souber, eu chamo o Matheus, porque o Matheus também é agrônomo e ele não me deixa mentir aqui sozinha. Né, Matheus? Matheus é expert em pragas, viu? Tá? Em pragas, as famosas praguinhas aí. A gente estava até no início falando sobre um pouquinho das pragas. Algumas lagartinhas aí comedoras, né? Que gostam de comer à vontade, comem vorazmente. Mas é assim mesmo. Bom, então, Márcio, a questão, né, no seu caso, se você tem essa área aí totalmente infestada e você está disposto, por exemplo, a inviabilizar essa área aí por 60 dias, é uma excelente opção esse manejo que eu te disse do plástico, de você deixar lá fritando mesmo, torrando no sol. E além de exterminar bastante a tiririca, você elimina também outros tipos de plantas daninhas que não vão conseguir ficar ali muito tempo, né? Porque as temperaturas ficam muito elevadas e pouca coisa sobrevive ali debaixo, tá? Deixa eu ver, mais alguém? Perguntas? No perguntas? Alguém? Câmbio? Fala comigo. Se vocês querem saber sobre mais alguma coisa. Não perdi nenhuma pergunta aqui, né? Se eu tiver perdido alguma pergunta. Ah, tá, não, chá, tá ok. Não perdi nada, porque as coisas vão passando aqui, às vezes eu não consigo acompanhar 100%. Sol, Barbosa, Sol, seja bem-vindo, Sol. Aqui tá difícil o sol aqui, tá chovendo pra caramba. Hugo Moreira, seja bem-vindo. Daniel, personal, seja muito bem-vindo. Galera, o negócio é o seguinte, como eu falei lá no início, tá? Hoje é o segundo dia dessa sequência, na verdade é uma série, tá? É uma série de lives que eu vou fazer agora por tempo indefinido, até ter perguntas à vontade. Chama Bate-Papo com a Agrônoma sobre o dia a dia no jardim. Então, tudo relacionado a plantas ornamentais, jardins de inverno, jardins verticais, relacionados à adubação, poda, manejo, tá? Das plantas no jardim. Vocês podem mandar ver aí, chove de pergunta para a gente exterminar aqui bastante coisas relacionadas, dúvidas relacionadas aos jardins em geral. Beleza? Vamos lá, primo. E quanto às pragas, eu falei primo porque é meu primo mesmo, viu? Jairo, biólogo, é o meu primo. Inclusive, ele é um biólogo super top, porque já viajou um bocado. Conhece todo tipo de mata que tem por aí. E quanto às pragas de folhas largas nos campos de futebol? Como faço para exterminar? Gente, eu acho o máximo vocês falarem exterminar. É praticamente impossível, tá? Exterminar todas. Não tem como assim exterminar. Tem como você. Nós falamos, na verdade, de manejar ou manter sob controle e nível de dano econômico.
Giovana tá querendo aparecer aqui, danadinha. Giovana sempre querendo aparecer. Tem tempo que ela não aparece nas lives, né? Então, na verdade, né, o conceito geral assim da palavra, nós não conseguimos exterminar 100% de todas as plantas daninhas. Ainda mais quando se trata de ambientes assim que são mais domésticos. Por quê? Vou explicar por quê. Oi, Laira, boa noite. Tudo bem? Saudade de você, mulher. Tá sumida. Hoje as perguntas estão com vocês, viu? Manda ver aí. Porque é o seguinte, pensa só, nós estamos num campo de futebol, onde além de muitas pessoas frequentam, então vem sementes de plantas daninhas, principalmente as sementes que grudam nas roupas, grudam nos calçados, ou tem no barro das chuteiras, por exemplo. Pessoas que trazem de fora, então às vezes eu vou com um calçado contaminado, ou às vezes as pessoas que estão assistindo o jogo, no caso, trazem essas sementes. Então é impossível exterminar todas, porque você sempre tem entradas de sementes, entradas que eu falo assim na área, né? No campo de futebol em específico, nesse caso, você tem entradas, aporte de sementes, de calçados, de roupas, de animais que frequentam ali, de pássaros, do vento, da própria água. Então é uma série de questões assim que trazem sementes de fora. As ferramentas de quem vai podar o campo às vezes estão contaminadas, então é praticamente impossível a gente conseguir exterminar literalmente todas as plantas daninhas. Então nós conseguimos manejar sempre, porque é um manejo constante, tá? E você pode, no caso das folhas largas também, tem produtos específicos, tá? Para folhas largas, que é mais fácil você controlar as folhas largas do que as folhas estreitas no gramado, que no caso é um campo de futebol, né? Tanto pode ser grama batatais, né, que é a grama banhadeira, ou a própria grama esmeralda, que tem essa folhinha mais estreita, ou alguns tipos de gramas aí misturado, grama japonesa, que tem alguns campos de futebol que mistura tudo, né? É mais fácil. As folhas estreitas, né, só para a gente deixar claro aqui, as folhas estreitas são essas plantas, as plantas daninhas, que também têm folhas compridinhas, né? O limbo foliar, as folhas são estreitas, por isso que a gente chama de folha estreita. E aquelas que têm as folhinhas mais larguinhas, mais arredondadas, né? Que parecem uma palminha, essas são mais folhas largas, folhas mais gordinhas, mais arredondadas, tá bom? Só para a gente deixar claro aí de que tipo de planta a gente está falando. Então, essas plantas daninhas de folhas largas, tem produtos específicos para elas também, tá? Um bem comum, tá, que não pode ser usado no gramado também, é o próprio 2,4-D, que em alguns casos ele vem em formulações específicas para gramado. Tem um produto que chama Capina Plus, que ele tem uma dose de 2,4-D com um pouquinho de esqueci o nome do princípio ativo. Ele é bem combinado para folhas largas. Então, ele tem sim uma dose menor. Você não pega o 2,4-D, que é usado para soja, para milho, para outras culturas, e aplica na mesma dosagem para o gramado, tá? Não é a mesma dose. É metade da dose do que você usar, né, do que seria recomendado para culturas comerciais, né, culturas como soja, milho, sorgo e outros afins aí, você vai usar metade da dose para o gramado e pode aplicar literalmente sobre todo o gramado. Não aplica, tá? É seletivo e é para gramado. Não aplica, não deixa cair nas outras plantas, porque queima tudo e pode até matar. Então, toda a aplicação que é feita de defensivo agrícola no jardim, principalmente de herbicidas, né, que são esses casos que eu falei para tiririca,
e para essas folhas largas que nós estamos comentando agora, tá? São aplicações dirigidas. Na aplicação de defensivos agrícolas, a gente chama de aplicação de jato dirigido, que o bico do aplicador costal que você vai usar, ele tem que estar dirigido para a planta que vai ser morta, tá? É para a planta. Então, esse produto tem que vir, o jato, apenas nas plantas que vão morrer. Porque se você aplicar esses produtos que eu falei, tanto o Sempra, o Gladium, Escapina Plus ou alguma formulação menor de 2,4-D nas outras plantas do jardim, vai matar tudo. Principalmente se forem folhas largas, que é o caso que a gente está falando agora do campo de futebol, tá? Então, se forem folhas largas, com certeza, pensa se você aplicar uma formulação mesmo menor de 2,4-D perto de uma bromélia, perto de uma orquídea, perto de ixora, perto de uma herbácea, né? Pode ser uma planta tipo um amendoim rasteiro, você mata tudo, até trapoeraba. Corre o risco, a trapoeraba ornamental, que é aquela mais roxinha, o abacaxi roxo, tem várias plantas aí, todas vão morrer, então cuidado nessas aplicações, tá? Eu estou recomendando aqui, estou falando de alguns casos e sempre deixando bem específico, tá? Bem claro para vocês. Usem a aplicação do herbicida, tá? Herbicida, nesse caso, jato dirigido nas plantas que devem morrer, que nesse caso são essas folhas largas. Tá bom, primo? Esclareceu aí para você? Esse tal desse Capina Plus, ele é bastante usado na jardinagem em geral, tá? Eu não acho correto, não recomendo jardineiros, né, comprarem esses produtos e saírem aplicando assim aleatoriamente. Por quê? Cuidado com pessoas que estão passando no local, cuidado com animais domésticos, que é extremamente tóxico, pessoas idosas, então esse produto pode ser deriva, pode ter deriva, pode intoxicar pessoas de outras casas, então muito cuidado na hora da aplicação. Se estiver ventando muito, faz proteção, porque às vezes a casa é muito próxima de um vizinho, às vezes o vizinho tem uma criança, tem um bebê, tem um animal doméstico e corre o risco de intoxicação grave, tá? E algumas formulações, Capina Plus, o Capina é com K, tá bom? Deixa eu escrever aqui para você. É Capina Plus. Ele é bastante usado. Tem na internet para comprar e tal, mas é igual eu tô falando, tá? É um uso extremamente cuidadoso. Use luvas, tá? Use óculos de proteção. Se você não tem um óculos grande de proteção, ou pelo menos cubra com aquele bonezinho árabe ou algum pano. Use camisa de manga, tá? Não deixe ter contato com a pele, porque é tóxico, sim. É tóxico. Às vezes a pessoa tem um certo tipo de alergia, faz piorar e às vezes chega em casos assim complicados. Então é melhor evitar a fadiga, né? Sempre é melhor evitar a fadiga, porque depois que acontece o caso e nós não sabemos a reação naquele momento, né? Então é bem complicado. Então vamos lá. Mais alguma pergunta para vocês? Galera que entrou por último aí, Laira, não sei se você tá aí ainda, Laira, Estúdio Leca, que entrou aí, boa noite. Hoje é o dia a dia no jardim. Toda quinta-feira eu vou estar aqui, tá? Para vocês fazerem as perguntas. E se caso, né, igual hoje aconteceu esse caso da Marília, que ela me perguntou no direct se eu poderia abordar a pergunta dela, porque ela estaria em aula, no horário e tal, não poderia ver a live, mas ela assistiria depois.
se eu poderia abordar uma pergunta específica. Então, caso aconteça de você, às vezes, ter alguma pergunta, alguma dúvida no decorrer da semana que você queira deixar para mim lá no direct, entrar em contato para que eu aborde na live, eu também trago a pergunta, tá? E aí, se necessário, eu coloco aqui até o nome da pessoa, para depois você pode assistir novamente a live no horário que estiver disponível e pode ver a sua pergunta sendo respondida de forma mais abrangente, ok? E tem outros casos também, por exemplo, doenças. Tem algumas doenças em plantas, alguns tipos de ferrugem, alguns tipos por exemplo, fitóftoras, que são doenças de solo, que caso esteja acontecendo algo com a planta durante a semana e você não conseguiu descrever para mim, não tem o sintoma que é claro, pode mandar fotos também, que é bem interessante, porque através das fotos eu consigo ver o sintoma, se necessário eu consigo procurar as formas de esporos, detalhes melhores sobre esses ataque desse fungo, mais específicos, e eu posso trazer uma resposta exata e assertiva aqui para outras pessoas que tenham o mesmo problema. E eu tenho muitos catálogos, eu tenho os livros todos de fitopatologia, caso seja necessário eu pegar algum para ilustrar aqui para vocês verem a foto da doença mais específica também. A gente pode ajustar isso aí durante a semana para que no dia da pergunta, no dia da resposta, você consiga ter uma resposta mais assertiva e mais clara. Beleza? Bom, então vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Mais perguntas? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou bater o martelo. Virou leilão, não é possível, né? Vou bater o martelo. Se não tiverem mais perguntas, tá? Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Caso vocês queiram compartilhar com os amigos agora, principalmente esse caso da tiririca, que é muito comum, pode enviar para o coleguinha, enviar para os amiguinhos aí no aviãozinho, porque aí você consegue esclarecer também e ajudar mais pessoas através de uma pergunta que talvez você tenha feito, tá bom? Fala, Márcio. Embora não tenha muito a ver, qual é a sua pergunta? Será que o Márcio vai fazer alguma pergunta? Vamos aguardar. Como eu consigo clientes grandes como condomínios? Tá, essa pergunta tem a ver com jardins, né? Sim. E nesse caso, mais especificamente com a manutenção dos jardins, né, Márcio? Pelo que eu sei, né, do seu perfil, do seu histórico, eu lembro, minha memória é muito boa. Eu imagino da seguinte forma, tá? Lá em Rio Verde, atualmente eu não estou morando em Rio Verde mais, estou morando em Minas. Aqui, nos condomínios aqui, nós temos duas situações. Nós temos a situação onde o condomínio ele é construído, né, através de vários arquitetos e engenheiros civis e de vários construtores, e esse condomínio no final ele é entregue para um condômino, que é o presidente e tal, que tem uma série de atribuições, e ele que limita, e ele que denomina as coisas, faz compras, determina as regras, tem reuniões, etc. e tal. Nesse caso, o ideal é que você apresente o seu portfólio para essa pessoa, para esse condômino, que é o presidente, que é o chefão lá do condomínio.
que é o portfólio? Quando eu falo de portfólio, você apresentar os principais clientes que você já fez, principalmente com relação à manutenção. Então, vamos imaginar aí que você tem uma cartela de clientes fixos durante o mês, então você pega 3 até 5 desses clientes. Então, você pode pegar esses clientes, colocar o antes e o depois, né, de um gramado pronto, de uma poda, das formas que você trabalha, e apresentar para essa pessoa. E você tem que falar para ele, falar assim, olha, eu trabalho com esses clientes há tanto tempo, são clientes fixos, eles, né, têm esse tipo de trabalho lá, eu podo gramados, eu podo árvores, e você precisa apresentar o seu trabalho e mostrar como você trabalha. Então, você fala assim, não, eu posso te atender mensalmente ou semanalmente, de acordo com as exigências do condomínio. Então, os condomínios têm essas exigências, né? Eles têm exigências tanto de frequentar dentro do condomínio, os horários que você pode ou não fazer trabalhos lá, que normalmente costuma ser de 7 às 11 da manhã, ou 8 ao meio-dia. No período da tarde costuma ir só até 5 horas, então tem determinados horários que você não pode movimentar ali dentro. Ou, nesses casos, né, caso você queira pegar o serviço do condomínio, você pega a área verde do condomínio. Caso você queira, tem clientes dentro do condomínio que pagam uma cota para o condomínio, que é esse outro caso que eu estou dizendo, que esse cliente, uma casa, tem uma mansão lá dentro do condomínio, ele paga uma cota para o condomínio para que o condomínio mantenha a casa dele sempre limpa, sempre organizada, sempre podada. Ou tem clientes que contratam serviços de terceiros que vêm de fora, que você pode captar esses clientes também. Então, nesse condomínio, vamos imaginar lá que tem 30 casas. Dessas 30 casas, apenas 20 são diretamente ligadas ao condomínio. Então, essas do condomínio você pega direto com o dono, com o condômino, com o chefe. E as outras, através de cartões, propaganda ou boca a boca, você vai pegar diretamente o serviço terceirizado por você mesmo. Lá em Rio Verde eu tinha clientes que eram direto comigo, como paisagista e consultora, né, de jardinagem, que eu ia lá todo mês e determinava o que precisava ser feito, além do serviço de poda. E tinha clientes que eram através do condômino, que me chamava e falava, olha, aqui no condomínio nós temos esse problema, venha ver. E aí passava para o sistema de jardinagem, para essas pessoas que fazem a manutenção, o que deveria ser feito a mais, entendeu? Oi, Karina, boa noite. Então, o mais legal é você se diferenciar, tá? Independente de você ter clientes direto com o condômino chefe, com o presidente, ou direto com o cliente, nos dois casos, tá? O mais importante é você se diferenciar. Você ter um uniforme, né? Um bom uniforme. Não precisa ser da melhor marca, o melhor tecido, mas que você tenha um uniforme com a sua cara. Se você for vestir todo de preto, que seja todo de preto. Ou todo de verde, ou todo de amarelo, não sei. Escolhe uma cor que você gosta e fala, não, eu não tenho meu nome bordado na camisa, aquele blá, blá, blá todo, mas que você tenha a sua marca, como o Márcio. Então, você que tenha um uniforme, inclusive o Rafael menciona isso muito bem, que você deixe a sua marca como jardineiro ou como manutenção de jardins. E se você se veste todo de verde, com um boné verde, que você tenha aquela sua marca, para que a pessoa veja que você é o Márcio e que você faz o serviço tal. E isso ajuda também a agregar valor no seu serviço. E outra coisa, o serviço de jardinagem é complicado porque eu estou sempre sujo. Tudo bem. Mas o sujo não significa, você pode ter manchas de terra na roupa, você pode estar um pouco sujinho,
mas não significa que o seu rosto todo vai estar sujo de terra, que suas mãos vão estar toda imunda e que às vezes até o seu sapato tá com barro de anteontem. Então, assim, é bom um pouco de higiene, você mostrar que mesmo trabalhando com um serviço sujo, e eu já fiquei suja, eu já tive viveiro, tá? Eu já trabalhei com manutenção também, junto com os meus jardineiros, e eu ponho a mão na massa, mas nem por isso a gente deve andar o tempo inteiro sujo, imundo, que não lave as mãos e que tenha pelo menos um pingo de limpeza, para mostrar para a pessoa, falar, não, eu trabalho com isso, eu entendo do que eu faço e eu consigo chegar na sua casa sem parecer um mendigo, sem parecer um louco qualquer aí, com o cabelo todo maluco, todo esvoaçado, assim. Eu tô dando alguns exemplos bem esdrúxulos aqui para deixar bem claro. Não sei se eu consegui te responder da forma mais clara possível, tá? E é mais ou menos isso. É bom você ter um cartão com seus contatos, as suas ferramentas, tome cuidado com elas, para que elas estejam limpas, para que elas não levem plantas daninhas de um cliente para o outro. Isso é muito importante. Você mostre que as suas ferramentas, quando você sai de uma casa, é bom você passar no mínimo uma água, né? Lava ali e amarra ou embala tudo para levar para outra casa. Isso demonstra qualidade diferente do serviço, onde você pode agregar valor e cobrar melhor pelo seu trabalho também, tá bom? Bom, eu espero que eu tenha respondido, né? Mesmo um pouco assim. Eu falo um pouco dessa área porque eu já trabalhei muito com o viveiro. Eu tive um viveiro de plantas ornamentais durante 3 anos, então eu trabalhei com todos os tipos de jardineiros possíveis. Jardineiros que não eram jardineiros, jardineiros de verdade, jardineiros que não entendiam nada que eu tinha que explicar e ficar o tempo todo junto. Então eu trabalhei com todo tipo de pessoas. E isso é muito importante, tá? É você prezar um pouco pela imagem, porque realmente a imagem da pessoa conta muito, tá? Por exemplo, se eu viesse aqui, tá, com uma roupa toda esquisita, o cabelo assim pra cima, todo esculhambado, né, e como se eu tivesse acabado de acordar ou que eu nem tomei banho direito, sei lá, que fosse uma coisa bem esquisita, acho que vocês não iriam gostar muito. Então ficaria bem complicado, né? É mais ou menos isso. Então, galera, se não temos mais perguntas, tá? Nós vamos encerrar por aqui, né? E vocês compartilhem para mim, tá? Falem para os seus colegas que toda quinta-feira, todos os seus amigos, parentes que gostem de plantas, que gostem do jardim, querem cuidar bem do jardim, deixar ele bonito, saudável, que vocês possam compartilhar e falar que toda quinta-feira nós vamos ter aqui o nosso bate-papo para deixar mais suave, né, mais leve esse dia a dia aí no jardim, sem muitos problemas. E aí eu vou estar sempre lembrando vocês sobre essa questão de manutenção, de como manter de forma mais prática, mais fácil, para vocês terem sempre em mente o que vocês podem fazer, principalmente de manejo preventivo, para manter o jardim bonito, saudável, belo, organizado, tá bom? Então é isso aí. Tenham uma boa noite. Muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. É muito bom saber que tem pessoas que também, né, que são da nossa tribo, das plantas, que gostam da vibe aí das plantinhas, tá bom? Boa quinta-feira para vocês. Bom final de semana, tá? Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, tá? Bye, bye. Até.